trouxe a Bíblia, você vai acompanhar na Bíblia. Se você não trouxe, você vai estender as mãos para cá, amém? Pode acompanhar aqui pelo telão. Feche os seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cada palavra do Senhor representa uma semente que é plantada no nosso coração, Senhor. E é a nossa disposição em permitir que essa semente cresça, que faz com que ela produza os frutos que o Senhor quer na nossa vida. E eu peço ao Senhor, meu Deus, nessa noite, que o nosso coração seja a boa terra de que diz a Tua palavra. A terra, meu Deus, que está livre das preocupações, da ansiedade, do medo, da dúvida, porque na verdade tudo isso são espinhos que sufocam a Tua palavra. Então que o nosso coração nessa noite receba a Tua palavra como essa boa terra, para que a Tua vontade se cumpra, em nome de Jesus. Amém? O milagre tem ambiente. É o título da nossa mensagem. O milagre tem ambiente. Só que quem promove o ambiente do milagre não é Jesus. Ele faz o milagre. Nós promovemos o ambiente. Aqui em João capítulo 2, a versão NVI, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, nós vamos parar aqui no 3, depois nós vamos continuar lendo. Jesus estava no casamento? Sim. Estava na casa? Sim. Mas o vinho acabou? Sim. A presença de Jesus impediu a falta? Não. Era porque Jesus não estava lá que o vinho acabou? Era porque Jesus não estava lá que teve a falta? O vinho acabou mesmo com a presença de Jesus. Existem coisas na nossa vida que acabam. E não é porque Jesus foi embora. Não é porque Jesus saiu. A primeira coisa que a pessoa pensa às vezes, poxa, Deus não está comigo, olha o que está acontecendo. Só que a primeira coisa desse milagre que Jesus fez, que Ele nos revela, é que tem coisas que podem acabar na nossa vida, mesmo Ele estando presente. Não é porque Jesus foi embora que o recurso acabou. Não é porque Jesus foi embora que a alegria acabou, que o entendimento acabou, que o ânimo acabou. Muitas vezes o ânimo está acabando, muitas vezes o entendimento daquela família está indo embora. E Jesus está ali. Não é que Ele te deixou, não é que Ele me deixou, mas Ele deixa acabar. Por que Ele deixa acabar? Por que tem coisas que Deus permite que a gente chegue no fim? Aquilo você olha e fala, meu Deus, acabou as opções, acabou a esperança, eu já estou fazendo tudo que o médico falou. Por que chega nesse ponto? Porque o lugar da falta é o lugar do milagre. O lugar em que alguma coisa acaba é o lugar em que Deus quer promover uma multiplicação. Então, às vezes, acabou o entendimento e Jesus quer promover entendimento de uma maneira muito maior nesse casal, nesse casamento. Às vezes, acabou o recurso porque através do fim desse recurso, Deus vai trazer uma visão para você que vai multiplicar em muitas vezes mais. E se não chegasse no fim, a visão não viria. Às vezes você está aqui e você fala, poxa, e quando a alegria está acabando, a esperança, os sonhos. É por isso que eu comecei orando para que você desse permissão para que Deus fizesse de novo a área que você percebe que está degenerada e precisa ser refeita. Porque aqui Jesus estava lá, mas mesmo assim acaba. Deus, Ele não nos deixa porque alguma coisa acaba. Deus, Ele não nos deixa porque alguma coisa falta.
Ele está lá com a gente. Ele não disse que estaria todos os dias até a consumação? Ele está lá com a gente. Muitas vezes somos nós que linkamos algumas coisas com a presença, mas Ele nunca vai embora. Aí aqui, continua dizendo assim, está me entendendo até aqui? Continua dizendo assim: a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Aí o comportamento de Maria. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Então, olha o posicionamento de alguém diante da falta de alguma coisa. Maria nos ensina nessa palavra como gerar um ambiente para que Jesus possa multiplicar aquilo que acabou, para que Jesus possa multiplicar aquilo que se foi. Porque aqui o vinho acabou, não tinha um pouquinho de vinho, não tinha nada, acabou tudo. É aquela situação que às vezes você chega e que você fala: agora, só uma intervenção de Deus. É justamente esse o ponto que Deus opera um milagre, uma transformação. Olha o posicionamento de Maria diante da falta. Ela ensina para mim e para você como nos posicionarmos diante da falta de alguma coisa. Quando falta algo, e aí você vai linkar na sua mente o que está faltando, o que não está tendo. Ela diz o seguinte: fazei tudo que ele vos mandar. Ela faz duas coisas aqui. Ela fala para Jesus o que está faltando, ele responde e ela se posiciona em obediência. Fazei tudo que ele vos mandar. Ela fala o que falta e se posiciona em obediência. Não fala mais daquilo com Jesus e fica confiante. Ele vai fazer alguma coisa. Porque ele não disse que não ia fazer. Ele só disse que tem hora para fazer. Tem um momento para acontecer. Então aquilo que não aconteceu até agora, não é porque Deus não quer fazer. Não é porque Deus não vai fazer. É porque não chegou a hora dele fazer. Quando é que chega a hora dele fazer? Quando eu estou posicionada em confiança, em obediência, esperando a ação dele. Mas esperando como? Desesperado? Triste? Murmurando? Maria disse assim, ó: façam tudo o que ele lhes mandar. Então, a obediência e a confiança é o ambiente do milagre. A obediência e a confiança, uma coisa muito importante, fazer conhecido de Deus todos os seus pedidos de Isabel. Você colocou diante de Deus aquilo que está faltando, se apresentou para Deus a falta. Agora você se posiciona o seguinte: ele não me respondeu de maneira imediata. Não aconteceu nada ainda, mas eu creio que ele vai fazer. Eu creio que vai acontecer. Eu vou permanecer obedecendo. Eu vou permanecer crendo. Porque eu sei que ele vai fazer. Por que ele vai fazer? Porque ele já prometeu. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O normal é o quê? Que todas as áreas estejam abundantes. Esse é o natural. Essa é a vontade de Deus. Então, quando alguma área não está, qual que é o meu posicionamento? Saber que Jesus está na minha casa, saber que Jesus está comigo, se posicionar como quem crê que ele está ali, porque foi isso que Maria fez, e ela ficou em obediência e confiança. Às vezes a resposta não vem imediata, e é justamente o imediatismo, a espera daquilo acontecer imediatamente, que trava o nosso coração para receber. Porque aí, como a gente acha que não chegou, não aconteceu ainda, a gente tem aquilo como perdido. E se eu tenho como perdido, Deus não vai me entregar, porque Ele entrega aquilo que eu estou esperando. Deus, Ele quer que a gente tenha expectativa
expectativas de que está chegando. E se a minha expectativa é ruim, então eu estou me apoiando não na fé e na confiança nele, mas eu estou apoiado em outra coisa. Eu estou apoiado no medo. Eu estou apoiado talvez na confiança que eu tenho só na minha capacidade, só naquilo que eu posso produzir. Existe algo que está trocando a estrutura que tem que ser confiança nele para outra coisa. E se a estrutura não for a confiança nele, eu não vou permanecer como Maria permaneceu, esperando ele fazer. Aí aqui diz assim, ó. Ali perto havia 6 talhas de pedra, usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. O que ia acontecer se não houvesse a multiplicação da água em vinho? Constrangimento social. É uma coisa grave? Talvez não seja grave, mas Deus se preocupa até com o seu constrangimento social. Deus, ele olha até para o constrangimento que você vive por causa de uma situação. Ele demonstrou isso. Se não tivesse vinho, a única coisa que ia acontecer é que ia haver uma vergonha, né? Ia haver uma vergonha, eles iam ser envergonhados, porque já pensou, você faz uma festa e a comida acaba antes do parabéns? Aqui no Brasil, o que a gente faz? Vamos cantar parabéns porque já acabou tudo, vamos cantar parabéns, né? Só que lá as festas duravam 7 dias. E a Bíblia não menciona em que dia o vinho acabou. Se foi no primeiro, se foi no segundo, se foi no terceiro. Então, aqueles noivos iam sofrer um constrangimento social. Eles iam sofrer uma grande vergonha. E Jesus não permitiu que eles sofressem aquele constrangimento social. Mas tem algo nessas talhas. Essas talhas, elas eram usadas para quê? O que era a purificação? As águas que foram levadas para Jesus multiplicar eram águas colocadas em ambientes de purificação. Quando os judeus chegavam nos lugares, eles lavavam as mãos e os pés. Por que as talhas estavam vazias? Porque a água já tinha sido utilizada para a purificação de quem estava no casamento. E aí Deus traz outra revelação dessa palavra. O milagre aconteceu num ambiente que tinha acontecido antes, a purificação. Então, para que o Senhor promova na nossa vida um milagre, uma transformação, uma multiplicação, a gente tem que se purificar. Se purificar de quê? De tudo que eu falei no começo na oração, das estruturas que a gente tem apoiado a nossa vida, das estruturas que a gente tem apoiado as nossas expectativas. Aquelas águas representavam a purificação, representavam pessoas que não entraram para aquele casamento antes de serem purificadas. Tem um significado muito maior, porque se você perceber, o melhor veio depois que Jesus operou a transformação. Quando você cria no seu coração essa expectativa, que a melhor fase da sua vida vai vir a partir de agora, a partir do momento em que você coloca a sua expectativa nele, você vai viver nos dias de hoje, nos próximos anos, o melhor que você já viveu toda a sua vida, independente da sua idade. Mas qual tem sido a sua expectativa?
Porque Deus quer que tenhamos expectativas de que Ele está disposto a aniquilar da nossa vida até o constrangimento social. Ele não quer você sendo constrangido. Só que aquele milagre, aquela transformação total de água para o vinho aconteceu porque existiu um posicionamento. Eu vou pedir o que eu preciso, mas eu vou crer que ainda que não chegou agora, na hora que eu pedi, ainda que a resposta de Deus não foi imediata, eu vou me purificar das expectativas erradas, eu vou me purificar dos pensamentos que têm mudado a minha expectativa e eu vou me posicionar em fé de que os potes de água já estão cheios e a transformação vai acontecer. Amém? Aqueles potes de água cheios significava a crença de Maria de que Jesus ia fazer. Significava a crença de Maria, porque foi ela que falou com eles para fazer tudo o que ele dissesse, de que algo seria feito, mas que aquela vergonha não ia chegar. Deus hoje está dizendo isso para você. Ele não quer que nenhuma vergonha bata na sua porta, que nenhuma vergonha chegue na sua vida. Ele não tem prazer no seu constrangimento, ele não tem prazer na sua vergonha, ele não quer isso, ele não planejou isso, mas é o meu posicionamento em fé e confiança que muda a falta para o milagre da transformação, que transforma um ambiente escasso em um ambiente próspero, que transforma um ambiente de confusão em um ambiente de união, que transforma um ambiente sem esperança em um ambiente de esperança. Que ambiente é esse? Sua mente, seu coração. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para refazer as suas expectativas. Porque sem refazer as nossas expectativas, como que eu vou viver a transformação de algo na minha vida? Como é que Deus vai pegar uma área na minha vida e refazer e reesculpir se eu não tenho mais expectativas de mudança e de transformação? Se eu já declarei aquilo como perdido, se eu já disse que aquilo não muda, se eu já disse que aquilo não transforma, se eu já disse que essa doença acabou, eu vou ter que aceitar isso. Agora, se eu mudo a minha expectativa e eu creio que o Deus que fez cada célula do meu corpo pode refazer, se eu crio a expectativa para a cura, se eu crio a expectativa para a prosperidade, se eu crio a expectativa para a restauração do meu casamento, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim para o mundo espiritual: não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Não chegou ainda, mas está chegando. Quem está entendendo essa palavra? Aqui, no final diz assim, no finalzinho dela diz assim: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram. Por que Deus promoveu aquele sinal na vida daqueles noivos? Para promover a glória dele. Por que Deus quer fazer sinais na sua vida? Por que Deus quer transformar qualquer que seja a área da sua vida? Para a glória. Então é interesse. O que aconteceu com esse sinal? Os discípulos creram. Tem pessoas que quando vê na sua vida uma transformação, elas creem em Jesus, elas são alcançadas por Jesus. Então você tem saído aqui hoje com o seguinte pensamento dentro de você: é da vontade de Deus transformar a minha vida. Talvez você embutiu alguma coisa na sua mente que Deus quer que você passe pelo que você está passando. É da vontade de Deus transformar qualquer que seja a área. É da vontade de Deus fazer sinais. Porque quando isso acontece, Ele é glorificado através da sua vida. E pessoas que não criam passam a crer nele. Não é só por causa de você, mas por quem está te acompanhando e te assistindo. Quem está entendendo isso aqui? Só que a
sua posição hoje, você tem que sair daqui. Por isso que eu falei, fala para o Senhor o que precisa ser refeito. Porque a nossa posição de se posicionar como quem diz não aconteceu imediatamente, mas está acontecendo, é que vai trazer a transformação. Amém? Não é o que Deus pode fazer. Teve um homem que falou para Jesus, se pode, cura meu filho. Não é o que ele pode, é o que eu tenho expectativa que ele pode. Se eu não tenho mais expectativas, como que ele vai fazer algo? Se eu não tenho mais expectativas nisso, como é que ele vai transformar aquilo? Então hoje eu quero que você aumente as suas expectativas. Eu quero que você saia daqui com as suas expectativas lá no alto. Que você saia daqui crendo que a expectativa de Deus para você é a transformação, é a multiplicação, é ser glorificado através da sua vida. Mas você tem que se posicionar aqui, como ela nos ensinou a se posicionar, em confiança. Apresenta a Deus, faz o exame de novo. Quem está entendendo? Tenta mais uma vez aquilo que você estava vendo perdido. Acredita mais uma vez naquilo que um dia Deus falou no seu coração para fazer, e por causa das barreiras que se levantaram, você parou de fazer, porque a promessa de Deus continua de pé, não mudou, é o nosso posicionamento que muda. Quem está entendendo isso aqui? Então, com essa mentalidade, com essa consciência, fica de pé, que nós vamos orar. E você vai sair daqui hoje imbuído com essa expectativa, com essa crença, com essa confiança. Que o primeiro milagre que Jesus fez ensinou para nós a confessar, a confiar e a obedecer. Aquele milagre não aconteceu apenas para a vida daquelas pessoas. Aconteceu para servir de exemplo para nós hoje. Então, apresenta hoje no seu coração para Deus a área que precisa de transformação, porque quando você fala de água para o vinho, é algo que não se parece. Água parece com vinho? Quando você vê água e vinho, nem a cor é parecida, é? A transformação que Deus faz é nesse nível. É de você olhar e comparar e falar, é outra coisa. A transformação que Deus faz dentro da gente, faz a gente se tornar uma outra pessoa. É você olhar para você atrás e pensar, eu sou outra pessoa. Deus, Ele quer que hoje seja removido do ambiente do seu coração todas as dúvidas. Agora, já pensou se Maria agisse diferente? Já pensou se ela dissesse assim, olha, ele falou que não é chegada a hora dele, então não incomode mais o mestre. Ela teria dado como perdido algo que poderia ser. E eu queria hoje que você pensasse, será que se você fosse Maria naquele momento, naquele casamento, qual seria seu comportamento? Eu quero que você hoje se imagine numa situação que você escuta de Jesus, não é chegada a minha hora. Porque Jesus, ele não foi delicado com ela naquele momento. Ele diz, tem pessoas que dizem que tem eu contigo, não é chegada a minha hora. Tipo assim, o que eu tenho a ver com essa situação? E o que ela fez? Ele já me ouviu. Então, quando você tem certeza que você é ouvido por Deus, você não joga a toalha. Quando você tem essa certeza, é por isso que você tem que ter certeza que você é ouvido. Você tem que crer que você é ouvido, porque você é ouvido. Nós somos ouvidos. Muitas vezes a gente não acredita que é ouvido, mas nós somos ouvidos. E se Ele já ouviu, permanece confiando. Peça a Deus hoje para derramar sobre você uma unção de confiança, de obediência, para você manter os seus olhos nele, continuar crendo e confiando. Porque aí você não vai sucumbir diante das dúvidas, nem diante do que a circunstância está querendo te mostrar. Amém? Feche os seus olhos, coloca as mãos sobre o seu coração
E eu quero que você, nesse momento, pense na área da sua vida que precisa ser transformada.